Olá, sejam muito bem-vindos aí ao canal Psicologia e Reflexões. Nesse vídeo trataremos de pensar o lugar da genética, o lugar da natureza e compondo a diversidade do desenvolvimento infantil. Pensar as influências no desenvolvimento tem sido um tema muito explorado pela filosofia antiga, pela filosofia moderna e tem um lugar na psicologia enquanto ciência no final do século XIX e início do século XX. Pensar aí as influências internas nos apresentam, a partir então desse percurso da filosofia, dois grandes eixos aí, ou duas grandes possibilidades. Pensar que tem algo que é inato, que nesse momento a gente vai estar chamando aí, a partir da psicologia do desenvolvimento, de natural, de natureza, e pensar que existem influências que são externas ou mesmo ambientais. A gente vai ter representantes aí na filosofia, que de uma certa forma defendem o inato, e temos representantes que vão fazer a defesa pelo adquirido. Dentro da psicologia, por um tempo, houve um peso aí nas influências mais ambientais. Entendia-se que dificuldades de comportamento, alguma questão apresentada aí por crianças e adolescentes, viriam dessa influência que estaria ao entorno desse sujeito. Mas nas últimas décadas do século XX, a psicologia ela tem aberto aí e dado lugar também à influência da genética no desenvolvimento e, consequentemente, nos comportamentos humanos. Para a gente poder pensar a influência interna, a gente precisa, de uma certa forma, localizar alguns conceitos que são importantes aí a essa ideia. A gente primeiro traz a ideia de inclinação ou limitação inata. Então, os pesquisadores da psicologia, eles vão estar trazendo que existem aí algumas pré-determinações. A gente poderia colocar nesse campo reflexos, alguns instintos que a nossa espécie ela apresenta inicialmente sem nenhuma influência ambiental, Mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber que mesmo para algo assim, reflexo, precisa de haver algum estímulo, E aí, de novo, a gente está no campo dessa interação com o ambiente. Mas a ideia da inclinação é nesse sentido. Existiria, então, uma pré-determinação, para que o desenvolvimento ele começasse a apresentar processos, características ou mesmo habilidades. Um outro conceito é chamado aí pelos autores de genética do comportamento. Para a gente poder entender a genética do comportamento, a gente precisa pensar nessa lógica. A criança ela vai herdar dos seus pais, dos seus descendentes, não só características físicas, como cor da pele, cabelo, e alguns traços, mas aqui nesse contexto da psicologia, essa herança ela pode vir marcando aí questões como personalidade, Então a gente vai chamar de traços, de temperamentos aí que vêm dessa herança. Os autores vão dizer que de um traço algo vai se apresentando e gradativamente esse comportamento ele pode ficar bem marcado por essa herança. Daí o conceito de genética do comportamento. Para a gente poder entender como é que isso se dá, além desse traço, além desse gene que a gente vai estar herdando, entende-se que os pais que esperam um filho, eles vão organizar aí todo o ambiente para que essa criança se desenvolva. E esse ambiente que vai ser organizado é organizado pelos pais. Então, a partir do interesse, a partir do que eles acham que seja importante. Então, tem algo aí de uma transmissão, mas tem algo aí também de uma organização ambiental. Então, vamos pegar o exemplo de pais que gostam de leitura, que tenham todo esse interesse aí pela leitura. Então, esses pais vão ter uma casa aí onde livros, onde o destaque aí, para o acesso, para a apropriação da leitura, ele vai ser muito enfatizado. Então, assim, a gente teria características que vão ser herdadas, sendo mais fixadas a partir mesmo dessas ênfases ambientais. A outra ideia, que reforça essa lógica da genética do comportamento, é que o que a criança traz enquanto herança, bem do início mesmo, acaba impactando as pessoas com as quais ela convive. Então vamos pegar aí um bebê que traga traços de sociabilidade,
que herda da mãe ou do pai, né, essa característica. Então esse bebê na interação com as pessoas, ele vai responder, ele vai de uma certa forma apresentar essa sociabilidade e isso acaba atraindo pessoas, né? Então as pessoas vão ter muito mais tranquilidade em conviver com uma criança assim, e aí essa criança que traz a herança, ela vai de uma certa forma, né, a cada dia tendendo mais a manter mesmo, né, o que trouxe enquanto herança. Um outro conceito importante também, né, que fecha esse bloco aí das influências internas, é o conceito do time da experiência. Então os autores eles vão dizer que a experiência em si, ela não é determinante. A gente precisa sempre fazer uma correlação entre a experiência, que é externa, mais o momento aí que essa experiência se apresenta no desenvolvimento. O conceito de maturação, ele perpassa todas essas discussões da psicologia do desenvolvimento. Nós vamos entender que existem padrões, existem aí sequências que estão pré-estabelecidas, né, que estão guardadas mesmo na nossa cadeia genética, e esses padrões maturacionais, eles vão, de uma certa forma, permitindo que a criança, o adolescente, mesmo o adulto, ele tem acesso à experiência. Então, andar é um padrão maturacional, a aquisição da linguagem, a escrita, né, as mudanças da puberdade. E aí, pegando esse conceito de time da experiência, ou do tempo que a experiência se apresenta, os autores eles vão dizer que, dependendo do tempo, eu vou ter aí um impacto diferenciado. Vamos pegar, por exemplo, uma criança que perde a mãe ou perde os pais aí, né, durante a infância. Se essa criança tem 6 meses ou se essa criança tem 6 anos, tem uma diferença impactante aí, provavelmente aos 6 anos, que aos 6 meses não terá, né? Então isso aí vai apresentando para a gente que existe sim algo da genética, algo que a nossa espécie traz aí para esse desenvolvimento e que de uma certa forma é ponto de partida, né? O início aí para que esse desenvolvimento ele seja potencializado pelas experiências externas, pelas influências ambientais. Assim, a gente percebe que a genética tem sido um tema que a psicologia do desenvolvimento tem ainda muito a explorar. Aguardo então a inscrição de vocês no nosso canal, com seus comentários, sugestões. Curtam também nossa página no Facebook e nos sigam no Instagram.